Eu pretendia falar sobre calorimetria nessa videoaula, mas antes disso você precisa saber o que é variação de entalpia. Então você já sabe que a volume constante, o calor que o sistema troca com as vizinhanças é igual à variação de energia. E se for pressão constante? A primeira lei, né, você tem lá delta U igual a Q mais W. Se eu colocasse isso aqui em termos de diferencial, ou talvez eu deixe a diferencial para lá, em vez de usar o D de diferencial, vou usar simplesmente o delta. O W, vamos dizer que seja menos P delta V. Então, o delta U seria então Q menos P delta V. Então, vou guardar essa expressãozinha aqui, que é geral, independe se o sistema está a volume ou a pressão constante. E vou pensar aqui na minha função de estado entalpia. Entalpia igual a H igual a U mais PV. Então, H é a entalpia, uma função de estado. Aqui é PV, não pH. Usualmente eu faria isso com o diferencial, mas vou usar o delta. Então, o delta H, como que a entalpia varia? Bom, a entalpia varia quando você varia a energia e quando você varia a pressão e volume, digamos assim. Então, poderia colocar de uma forma um pouquinho diferente, delta H igual delta U mais P delta V mais V delta P. Então, eu já tenho a expressão para delta U aqui, tá vendo? Ó? E eu vou substituir aqui. Então, vou ter lá delta H igual Q menos P delta V mais P delta V mais V delta P. Então, esse mais P delta V simplifica com menos P delta V. Então, delta U fica, então, Q mais V delta P. Tá vendo? Delta U não, é delta H aqui na esquerda, né? Ó, fiz uma substituição incorreta aqui, né? Vou pôr aqui a canetinha. Vamos lá, canetinha. Agora vamos pensar numa situação de pressão constante e não volume constante. Então, a pressão constante, o delta P é igual a zero. Então, esse termo aqui vai embora e o delta H, então, fica igual ao calor. Então, se uma reação química é conduzida sob condições de pressão constante, então o calor trocado entre sistema e vizinhança é a variação de entalpia. Se a transformação ocorre com volume constante, então o calor trocado é igual a variação de energia. Então você tem uma diferença entre a variação de entalpia e variação de energia. Em regra geral, essas diferenças são significativas quando você tem variações grandes de volume, por exemplo, em reações químicas envolvendo gases. Bom, vamos lá, né? Continuando aqui. Eu creio que isso aqui é basicamente o que eu acabei de fazer. Então, o que tem na nossa cabeça? Se a reação ocorre a volume constante, então o calor é igual a delta U. Se a transformação for a pressão constante, o calor é igual a ΔH. Você pode ter valores de ΔH e ΔU e medir ΔH e ΔU, tanto em condições de pressão constante quanto volume constante, mas o calor você define dessa maneira. Se a transformação for a volume constante, o calor é numericamente igual ao ΔU. Se a pressão for constante, o calor é numericamente igual ao ΔH. ΔU, regra geral, é diferente de ΔH, exceto em reações em que a variação de volume seja negligenciável. Aí a diferença é muito, muito pequena e nós não precisamos, não precisamos nos preocupar. Aqui eu tenho, se você quiser separar aqui e ler, a diferença entre ΔH e ΔU. Eu gosto de sempre ir escrevendo, né? Então você tem lá a sua função H igual a U mais PV, que você pode pensar assim, ó, ΔH igual ΔU mais P ΔV
mais V delta P. Eu estou usando o delta ao invés do Dzinho de diferencial, de derivada, mas o significado aqui é praticamente o mesmo, no sentido é o mesmo. Só a diferença é que o delta é uma variação finita e o Dzinho é uma variação infinitesimal. Então você tem lá a primeira lei, né? Que delta U igual a Q mais W, embora eu acho que eu não preciso disso aqui nesse momento. Vamos dizer que... O que eu mantive constante aqui? Vamos ver aqui. Observe variações... se você tiver variação de volume muito pequena, variações de volume muito pequena, então você vai ter o ΔH muito parecido com ΔU. É o que está aqui. Deixa eu ver se eu... Certo, então, ó, com pressão constante, ó, se P é igual a constante, então o ΔP é igual a zero. E aí quando você tem variação pequena de volume, ΔH é igual a ΔU. Mas se houverem variações grandes de volume, então ΔH não pode ser igual ao ΔU. Se você pode ainda trabalhar essa expressão de uma maneira um pouquinho diferente, eu vou apagar aqui para ficar melhor. E daqui a pouco a gente vai definir a capacidade calorífica à pressão constante, que tem relação com a variação de entalpia, né? Então, voltando ao princípio aqui, né? Imagina, você tem H igual a U mais PV, né? H igual a U mais PV. Então, você pode colocar lá ΔH igual a ΔU mais ΔPV. E agora eu vou pensar no gás perfeito, também conhecido como gás ideal. Então, gás perfeito, ou gases perfeitos. Onde você tem PV igual a nRT. Então, você pode substituir o PV por nRT. Então, essa expressão aqui fica ΔH igual a ΔU mais ΔNRT. O R é constante. Estou pensando numa situação de temperatura constante. E o N é variável. Então aqui você tem a relação entre ΔU e ΔV. E esse N é o quê? É a variação do número de mols em fase gasosa. Então, como é isso? Variação do número de mols em fase gasosa. Vamos pensar em algumas reações. Olha, quando o ΔN é zero, ΔH é igual ao ΔU. Então vamos pensar em reações em fase gasosa, já que isso aqui, essa equaçãozinha foi feita para gás perfeito. Então se você tiver, por exemplo, olha, digamos uma reação onde você tem o carbono, que é um sólido, reagindo com CO2, isso aqui acontece em altas temperaturas, CO2 é um gás, para produzir, deixa eu ver aqui, 2CO gasoso. Aqui o ΔN vai ser, quantos mols em fase gasosa tem do lado direito? 2. Quantos tem do lado esquerdo? 1. Então, ΔN é 1. Então, efetivamente, o ΔN é diferente de zero aqui. E você tem, então, uma diferença entre ΔH e ΔU para essa reação. Isso se você tiver essa reação aqui, carbono sólido, reagindo com O2 gasoso, dando CO2 gasoso. Qual que é a variação do número de mols em fase gasosa? ΔN aqui vai ser, no lado direito eu tenho 1 mol em fase gasosa, no lado esquerdo eu tenho 1. Então, para esse caso aqui, ΔH igual a ΔU. Para esse caso. Para esse caso aqui, ΔH é diferente de ΔU. Agora nós precisamos falar da capacidade calorífica a volume constante versus capacidade calorífica a pressão constante. Então, tanto entalpia quanto energia interna variam com a temperatura. E notem que entalpia e energia interna são variáveis dependentes, digamos assim, elas são altamente correlacionadas, mas não são a mesma coisa. Então você tem aqui em vermelho como varia a entalpia em função da temperatura, em alaranjado como varia a energia interna. Nos dois casos você tem um aumento da energia interna e da entalpia com a temperatura.
Então, entalpia e energia interna são coisas diferentes, porém fortemente correlacionadas. É como, por exemplo, altura e peso. Altura é uma coisa, peso é outra, mas regra geral, quem é mais alto é mais pesado. Bom, lembrando que uma coisa é H e U, outra coisa é ΔH e ΔU. Entalpia e energia são coisas diferentes, mas eventualmente você pode ter reações em que a variação de energia é igual à variação de entalpia, tipo essa aqui, onde a variação do número de mols em fase gasosa foi zero. Vejamos aqui o que nós temos, a definição aqui de capacidade calorífica a pressão constante e capacidade calorífica a volume constante. Vamos escrever aqui em termos de variações finitas, não infinitesimais. Tirar o símbolo de derivada aqui, né? Então, em qualquer ponto aqui você pode, em qualquer temperatura você traça uma tangente, e a capacidade calorífica a volume constante, grosso modo vai ser ΔU sobre ΔT, sob condições de volume constante. A capacidade calorífica a pressão constante, grosso modo vai ser ΔH sobre ΔT, sobre condições de pressão constante. Então está aqui, capacidade calorífica a volume constante. Veja que essa expressão aqui é muito, muito parecida com o que nós já obtivemos no caso da energia, e também veja que capacidade calorífica a pressão constante, assim como capacidade calorífica a volume constante, é uma grandeza extensiva. E você divide pelo número de mols, você vai ter a capacidade calorífica molar a volume constante. E por fim, aqui a aula já está um pouquinho longa, eu vou pedir para vocês darem uma lida aqui, eu não vou deduzir isso aqui, mas o fato é o seguinte, para o gás perfeito, Cp molar é sempre maior que Cv molar. E isso nós vamos entender possivelmente na próxima aula, porque eu devo trazer exercícios sobre esse assunto. É isso que eu devo deduzir a próxima aula. Bom, até lá.